Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. No Facebook eu tenho minha página Direito e Espiritismo há mais de 6 anos no ar, com vários vídeos, vários textos sobre direito e espiritismo. Queremos aqui hoje pegar um texto de Joana de Ângeles nesse livro, Seja Feliz Hoje, de psicografia de Joana de Valdo Franco, Saudade de Jesus. Vamos fazer essa introdução e fazer alguns comentários. No tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano, parece não haver espaço para a harmonia, tampouco segurança para a vivência espiritual que dignifica e tranquiliza o espírito. Então é uma verdade constatada. Nós não estamos vendo as pessoas tendo tempo para estudar, as pessoas tendo tempo para cuidar do espírito, das coisas do espírito, para meditar, para verificar como está a sua base fundamental, que é o espírito. Geralmente nós cuidamos muito da carne, vamos para as academias, fazer ginástica, pegar sol, tomar remédios, fazer plásticas, mas não cuidamos do espírito. Às vezes tentamos ficar bonitos por fora e podres por dentro, como fez um alerta Jesus. Parecíamos sepulcros pintados de branco, mas podres por dentro. E nós estamos esquecendo de que o que vai é o espírito, porque o corpo vai morrer, volta para a carne, volta para a terra, para o pó, e o espírito continua sua caminhada com suas obras boas e ruins. As distrações confraternizam com as tragédias, e os sorrisos misturam-se às lágrimas, numa paisagem de ilusão e dor que empurra suas vítimas para o desencanto. A saturação, o empobrecimento moral, o vazio existencial. Isso está dando nas pessoas aonde? Nas doenças, nas ansiedades, nos estresses, nas depressões, na depressão, no suicídio, tudo por falta de um estudo profundo que direcione esse espírito para o caminho para o qual ele foi criado, para a perfeição, para o bem. E aí enche-se de remédios, procura-se os mais variados tipos de soluções rápidas do mundo. Multiplicam-se assustadoramente os agentes da hipnose e do consumismo em fuga espetacular da realidade, transformando-se em mecanismos impotentes para preencher as lacunas da alma sedenta de paz. Essa é a realidade pura hoje do mundo. Se nós falarmos aqui de todas as pesquisas, o Brasil é o segundo país do mundo em depressão. O Brasil é o primeiro país do mundo em assassinatos de jovens abaixo de 30 anos. Nós matamos de revólver e faca, no ano passado, de 2017, cerca de 70 mil jovens. O Brasil é o primeiro do mundo em violência no trânsito. O Brasil está se revelando o primeiro no mundo que os homens mais matam as mulheres, as namoradas, as ex-esposas, etc. O Brasil é o segundo do mundo em consumo de drogas. É o primeiro do mundo em farmácias. É o segundo do mundo em botecos, em venda de cachaça, cervejas, etc, etc. Então nós precisamos parar para pensar. E o roteiro foi traçado por Jesus. Eu sou o pão da alma e a luz do mundo. Aquele que me segue jamais estará em trevas. Mas nós não acreditamos. Há número incontável de pessoas que não possuem, porque desconhecem o sentido profundo da reencarnação. Encantam-se com essas fantasias que logo são substituídas por outras, ansiosas e instáveis, que desaparecem na voragem dos conflitos em que sucumbem sem consciência do que lhes acontece. E nesse meio aqui, está aparecendo, no caso espírita, os palestrantes que não estudam e querem fazer palestra. Os indivíduos que não conhecem as obras fundamentais, nem Jesus eles conhecem, mas querem ser dirigentes.
É isso que nós estamos vendo. Para onde está indo essa doutrina maravilhosa? Está indo para essas festas que estão fazendo, semanas espíritas, e não se estuda nada. O estudo tem que ser de 1 hora por dia, lendo os livros numa sequência seríssima. Tem que ler as obras básicas, em número de 6 a 7 vezes cada obra básica numa encarnação. Os espetáculos do gozo imediato e fugidio apresentam-se sempre multiplicados, atraindo aficionados que se tornam vítimas do seu fascínio, logo transformado em solidão e mentira. É um tal de querer escrever livro. Todo mundo quer escrever livro. Ele nem estudou, não sabe nem falar. Não sabe falar da obra e quer escrever livro. Isso acontece no direito, na medicina e agora está arraigada no nosso movimento espírita. Todo mundo quer fazer palestra, porque vira fama. Tem uns cobrando caro. Estelionato gravíssimo, quando a obra teria que ser estudada e divulgada, como Jesus fez com os discípulos, como Jesus fez, como Leon Denis nos chama a atenção, Martins Peralva, Hermínio Miranda, J. Herculano Pires mostra isso, Deolindo Amorim. E aí nós vamos ver que o homem e a mulher necessitam de ideias engrandecedoras para nutrir-se e crescer interiormente. É nesse sentido que o Evangelho faz falta à sociedade moderna. Quanta saudade de Jesus, diz Joana. Quanta saudade de Jesus, digo eu. Jesus hoje é o mais esquecido, porque não é conhecido pelo movimento. Jesus hoje não é falado. Tem palestrantes que falam de vários livros aí que estão sendo vendidos. Esquecem de falar do maior mestre que veio a nós. De Jesus, mas para falar dele, para falar com ele, para conhecer sua obra, no mínimo 15 anos de leitura e de estudos profundos, 3 horas por dia. Então, Joana de Anjos chama a atenção de nós. Como é que nós vamos fazer isso? Jesus no lar, diz o Espírito Emmanuel. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também e acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Esse é o papel do estudo em Jesus. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Divino Mestre. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos, à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior que podemos aspirar. É Jesus dentro de nós. É como nos disse Paulo de Tarso. Eu não sei se sou eu ou se é o Cristo que fala em mim, quando ele se refere aos Gálatas. Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que tem que ser lido de 7 a 8 vezes numa encarnação. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Gente, meus irmãos, minhas irmãs, para entender isso aqui, são 10 anos de muito estudo, de muita reforma. Não é num tique mágico, como alguns estão falando. Não é. Não adianta fazermos palestras para encher auditório se não dermos o verdadeiro caminho da paz. E ninguém consegue oferecer esse caminho da paz, senão através do estudo profundo de Jesus e das obras básicas. Ninguém consegue.
Eu não vejo os palestrantes falando de Jesus com a profundidade de quem estudou. Eles querem fazer discurso para Jesus. Não! Nós temos que divulgar Jesus primeiro dentro de nós. Jesus é o mestre. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas, aí está o núcleo central da reforma íntima. Para entender isso aqui, tem que ler mais de 70 livros. Tem que reler muitos desses livros. Tem que ler Paulo e Estevão por umas 4 a 5 vezes. Para entender a mecânica das lutas, para nos tornarmos perfeitos. Para entendermos como passar pelo sofrimento, vencendo a nós mesmos e ao mundo que está à nossa disposição. Para entendermos como sermos seguidores de Jesus, o Mestre que veio. O Mestre que veio mostrar a nós que fora do estudo não há salvação. O Mestre que veio mostrar a nós que o caminho, a verdade e a vida são os seus ensinamentos. É por isso que aqui nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo está: o Espiritismo é a nova ciência, então ele tem que ser estudado, que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis o livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. É esse Espiritismo que um dia vai colaborar com a humanidade daqui da Terra para ela se tornar uma humanidade respeitosa, embasada na fraternidade. A fraternidade, livro A Gênese, última parte. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não a fé que tai em tais ou tais dogmas particulares. Não a fé de uma mágica, como tem gente fazendo aí, que a fé é através de um clique. Não é. Pare de enganar as pessoas. A fé é fruto de muito estudo. A fé é fruto de uma convicção através do estudo da verdade, trazido para dentro de nós através da inteligência, do raciocínio, do discernimento. E aí nós, com esta fé inabalável, começamos a fazer a nossa reforma íntima. E fazendo a nossa reforma íntima, estamos nos renovando para sermos espíritos do bem, para sermos um homem do bem. O homem verdadeiramente do bem é aquele que pratica a lei de caridade, é a lei que pratica a lei de justiça, a lei de respeito a tudo e a todos, a lei de fraternidade, de concórdia. Então diz o Espírito Emmanuel, diz Allan Kardec, não há fé em tais dogmas que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, esses homens viverão em plena harmonia, em plena concórdia, em pleno respeito. A liberdade de cada um jamais ultrapassará o limite da liberdade do outro. Todos viverão em harmonia profunda, sempre de acordo com a lei universal trazida por Deus, nosso querido Pai. Um abraço a todos, tudo de bom. Fora do estudo não há salvação.